Olá, pessoal! Olá, estudante! Olá, professor! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Estudando Química com esta que vos fala, professora Ellen Mendonça. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado terceiro ano, referente à semana 4, que traz como tema Eletroquímica. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? O conteúdo da semana está dentro de um tópico maior chamado movimento de cargas elétricas, ou seja, eletroquímica. As habilidades que deverão ser desenvolvidas após o estudo desse tema são compreender o princípio básico de funcionamento de uma pilha eletroquímica, consultar tabelas de potencial eletroquímico para fazer previsões da ocorrência das transformações e compreender o princípio básico de funcionamento de uma eletrólise. Então, vamos aos pontos principais do estudo da eletroquímica. A aplicação de reações que ocorrem com transferência de elétrons de um reagente para outro, ou seja, nesse caso temos as reações de óxido-redução. A reação que ocorre a redução, ela doa os elétrons, e a reação que ocorre redução, ela vai receber os elétrons. As reações de óxido-redução podem ser reações espontâneas, que são aquelas que há o desprendimento de energia, e as reações não espontâneas, que são aquelas que é preciso fornecer energia para que ela aconteça. O exemplo é a eletrólise ígnea e a aquosa. Para resolver uma equação de óxido-redução, vamos precisar dos potenciais de redução em eletronvolts. E aqui temos uma equação geral representando as semi-reações de redução, onde nós temos um metal que doa elétrons, formando um metal com carga zero. Veja, esses itens foram tirados de uma tabela, segundo a IUPAC. Um elemento de hidrogênio foi colocado como referência, então o seu eletrodo padrão seria zero como referência, e os outros eletrodos comparados em relação ao hidrogênio. Então, a semi-reação do zinco seria o zinco doando 2 elétrons, formando o zinco com carga zero. O potencial de redução dele, menos 0,76 volts. Enquanto o do cobre seria a semi-reação Cu mais 2 elétrons, formando Cu0, e o seu potencial de redução, 0,34. Então, se comparasse o zinco com o cobre, então o cobre teria um maior potencial de redução. Recapitulando então sobre as reações de óxido-redução. A reação de oxidação, o elemento perde elétrons, aumenta o NOx e ele atua como agente redutor. Na reação de redução, o elemento ganha elétrons, diminui o NOx e ele atua como agente oxidante. Vamos então verificar a equação da reação de óxido-redução. Veja os mesmos elementos químicos citados na tabela anterior. Se temos 2 eletrodos, um de cobre e um de zinco, qual saber a espécie que oxida, qual saber a espécie que reduz? Então, nós observamos o potencial de redução. Veja que o cobre, ele tem potencial de redução de 0,34 volts, enquanto o zinco tem menos 0,76. Logo, a espécie que vai sofrer redução é aquela que tem o maior potencial de redução. Então, observe na equação que o cobre continua com a semi-reação do mesmo jeito, ou seja, Cu mais 2 elétrons formando Cu0.
automaticamente nós invertemos a outra espécie. Por quê? Como aqui nós temos uma semi-reação de redução e o zinco vai oxidar, então eu tenho que inverter essa semi-reação. Logo, o zinco está lá no produto de carga zero, ele vem para o reagente. Então, veja, zinco zero, formando zinco mais 2 elétrons. E observe as valências. Nós temos aqui o zinco com carga zero e aqui nós temos mais 2. Então, veja que de 0 para mais 2, o NOx está aumentando. Olha, de 0 para mais 2, o NOx está aumentando. Se o NOx aumenta, nós temos então uma reação de oxidação, ou seja, o elemento zinco está perdendo elétrons ou está doando elétrons. Se uma reação de oxirredução é aquela que ocorre transferência de elétrons, automaticamente o cobre está recebendo esses elétrons. Veja a valência do cobre. Cargas mais 2 para 0. Então, de mais 2 para 0, então o que nós temos aqui de mais 2 para 0? O NOx está diminuindo. Se o NOx está diminuindo, o elemento está ganhando elétrons, ou seja, está recebendo elétrons. Então, a espécie que sofre oxidação é o zinco e a espécie que sofre redução é o cobre. Então, a espécie que sofre oxidação, ela atua como agente redutor. E a espécie que sofre redução, ela atua como agente oxidante. Então, trouxe aqui o mapa mental que está lá na apostila, sobre eletroquímica, que é uma reação espontânea, ou seja, a reação espontânea é aquela que produz corrente elétrica, produz energia. Então, lembrando sobre os eletrodos estudados anteriormente, o cobre e o zinco, nós podemos calcular o potencial dessa pilha, que é o cálculo do DDP. Então, como que a gente calcula isso? É a variação da força da pilha, que é a força eletromotriz, ela é dada pelo potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, ou potencial de oxidação menor menos potencial de oxidação maior. Então, veja que se a gente observar entre os dois eletrodos, o cobre e o zinco, então o que tem potencial de redução maior é o cobre, 0,34. E o que tem um potencial de redução menor é o zinco, menos 0,76. Então, aplicando o cálculo do DDP, você vai perceber que essa pilha vai formar aqui vai calcular que vai ter um valor de força eletromotriz de 1,1, ou seja, essa é a quantidade de volts que essa pilha vai produzir. A outra forma, você invertendo a equação, como nós fizemos no slide anterior, você já observou aqui que você já inverteu esse valor do potencial de redução do zinco. Então, é só fazer a soma. Então, você consegue também por aqui fazer esse cálculo. Ou utiliza o cálculo através do ΔE, que é a diferença de potencial, ou pode simplesmente somar aqui, mas desde que você tenha feito essa inversão corretamente. Quando falamos de eletroquímica, temos que lembrar que é uma transformação de energia química em energia elétrica, como foi dada na equação anterior. Então, nós temos o zinco, que ele é mergulhado numa solução de sulfato de cobre, produzindo sulfato de zinco mais o cobre. Na equação anterior foi colocada só as semi-reações do zinco e do cobre para ficar mais fácil o entendimento. Mas o que ocorre na verdade? O zinco vai doar elétrons, então ele vai ficar com valência mais 2. Então, se desprende da placa de zinco, né? A placa ela é corroída, né? Ocorrerá corrosão nessa placa, o zinco ocorrerá aumento do NOx, e onde ocorre a oxidação é chamado de ânodo ou anodo. Na semi-reação que ocorre no cobre, o cobre ele tem
valência mais 2, ele passa a ter valência 0, porque ele vai receber aqueles 2 elétrons que o zinco está perdendo e se transformar em cobre 0, ou seja, cobre sólido. Então, vai haver um acúmulo no fundo do pote, no fundo do recipiente. Vai ocorrer a diminuição do NOx da espécie do cobre e ele é chamado de cátodo ou catodo. Observe a pilha de Daniel, essas mesmas explicações. Então, o sulfato de cobre é colocado num recipiente, aqui nós chamamos de pilha de Daniel, é representado dessa forma. Temos aqui a ponte salina, que é embebida de uma solução de cloreto de potássio para facilitar o fluxo dos íons. Temos aqui o eletrodo de zinco, que está ligado ao eletrodo de cobre, onde vai ocorrer então o fluxo dos elétrons. Então, observe que no início da equação, da reação, na verdade, a solução de sulfato de zinco, aqui nós temos o eletrodo de zinco. Como o zinco vai doar elétrons, então o zinco vai atuar como polo negativo, que é aquele polo onde vai doar elétrons. Então, o zinco vai desprender aqui da placa e vai para a solução. Então, essa solução aqui ela vai ficar mais concentrada, enquanto que os elétrons vão do polo negativo para o polo positivo, que tem o eletrodo de cobre. Então, o cobre vai ficar carregado aqui de elétrons. Os íons que estão aqui na solução de sulfato de cobre, os íons cobre 2+, vão aqui na placa receber esses elétrons e formando cobre sólido. Por isso, ocorre um aumento da massa de cobre aqui no eletrodo de cobre. Porque os os cátions de zinco se depositam aqui na placa de cobre porque ela está carregada eletricamente, formando então a substância cloro sólida. Então, temos aqui um aumento da placa, o cobre ele está sofrendo redução e ele é o polo positivo, ou seja, o polo que vai receber os elétrons. E então, você quer saber mais sobre o assunto abordado nesta semana? Tem uma playlist no meu canal sobre eletroquímica com vários vídeos. Você pode aprofundar os seus estudos ou pode começar a entender. Tem um vídeo sobre número de oxidação, sobre reação de oxidação, balanceamento, a pilha de Daniel, a força eletromotriz, que é o DDP, número de oxidação dos compostos. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos esses links para que você possa complementar os seus estudos. E tem os vídeos também indicados na apostila. Deixarei os links todos na descrição do vídeo. Vamos então para a resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida no decorrer, registre nos comentários que irei ajudar. Atividade 1. Explique detalhadamente o fenômeno da eletrólise. Então, a eletrólise é uma reação química não espontânea, que envolve uma reação de óxido-redução, a qual é provocada por uma corrente elétrica. Para que esse processo aconteça, a corrente elétrica que passa na substância deve ser contínua e ter voltagem suficiente. As reações que ocorrem são de óxido-redução e o composto se decompõe. Se a substância estiver no estado líquido, ou seja, fundida, temos uma eletrólise ígnea. Mas se estiver em solução aquosa, temos uma eletrólise em meio aquoso. Muitos materiais e compostos químicos são produzidos a partir do processo de eletrólise, como, por exemplo, alumínio e cobre, hidrogênio e cloro em cilindro, bijuterias no processo de galvanização, panela de pressão, roda de magnésio, entre outros. Atividade 2. Objetos de prata escurecidos, devido principalmente à formação de sulfeto de prata, podem ser limpos eletroquimicamente sem a perda da prata, mergulhando-os em um recipiente de alumínio contendo solução quente de bicarbonato de sódio. Nesse processo, a prata em contato com o sulfeto de prata atua como cátodo e o alumínio atua como ânodo de uma pilha. A semi-reação que ocorre no cátodo pode ser representada por... Então, queremos saber qual é a semi-reação que vai ocorrer aí no cátodo. Então, vamos lembrar aí de alguns conceitos principais. O cátodo é o polo positivo da pilha e é aquele onde vai receber os elétrons, ou seja, ele vai sofrer redução. O ânodo é o polo negativo, é onde vai ocorrer a reação de
oxidação, ou seja, onde vai estar o eletrodo que vai doar elétrons. Então, na reação de redução, ocorre o ganho de elétrons e o que acontece com o NOx? Ele vai diminuir. E na reação de oxidação, vai ocorrer a perda ou a doação de elétrons e a carga do elemento vai aumentar. Então, vamos. De acordo com o enunciado, o sulfeto de prata, a prata vai funcionar como cátodo. A prata que está aqui no sulfeto de prata. E o alumínio vai funcionar como ânodo. Então, a prata vai ser o polo positivo, que é aquele que vai doar elétrons, vai sofrer redução. E o alumínio vai ser aquele onde vai ser a reação de oxidação, que é o que vai doar os elétrons, é o alumínio, e a prata vai receber esses elétrons. Então, vamos lá entender o que ocorre aí na semi-reação. Temos aqui o sulfeto de prata, se a gente observar aqui, a prata tem NOx mais 1, e o sulfeto tem NOx menos 2, então vai receber aí 2 elétrons e vai se tornar em prata G0. Então, percebe que a prata de 0 para mais 1, ou o contrário, perdão, de mais 1 para 0, então o que está acontecendo aqui? Ó? De mais 1 para 0, o NOx está diminuindo. Se está diminuindo, significa que ele está recebendo elétrons. Então, a prata realmente atua como cátodo. Vamos ver, então, o NOx no caso, o alumínio aqui não está na reação, porque está pedindo somente a semi-reação que ocorre no cátodo. Mas se a gente tivesse o alumínio aqui, a gente ia perceber que o NOx dele ia aumentar, ou seja, ele ia sofrer oxidação. No caso, ele estaria doando os elétrons. Então, a semi-reação que ocorre aí na atividade 2 é o que está na letra B. Então, o sulfeto de prata vai receber elétrons lá do alumínio e vai reduzir a prata metálica, né? Nesse caso aqui. Então, aluno, se te ajudei, não esqueça, clique no gostei. Atividade 3. Para que uma lata de ferro não sofra corrosão, esta pode ser recoberta por uma camada de um metal, que forma uma cobertura protetora, evitando a formação de ferrugem. Considerando somente os valores potenciais padrão de redução dos metais, quais desses poderiam ser utilizados para prevenir a corrosão do ferro? Justifique sua resposta. Bom, existem basicamente 2 processos para evitar a oxidação do ferro. Então, o que nós temos aqui? O ferro com potencial de redução menos 0,44 volts. Então, a primeira possibilidade é fazer o revestimento do ferro com metal que forma uma camada protetora, de forma a evitar o contato do ferro com agentes oxidantes do ar atmosférico. Nesse caso, o metal de revestimento deve ser alto potencial de redução, para que não se oxide. Então, entre essas espécies colocadas aqui na atividade, as espécies que possuem alto poder de redução, alto potencial de redução, veja, são a prata e o cobre. Prata tem 0,80 positivo e o cobre 0,34. Então, eles vão apresentar maior potencial de redução em relação ao ferro. A segunda possibilidade é colocar o ferro em contato com o metal que se oxide mais facilmente do que ele, ou seja, que tenha menor potencial de redução que o ferro. Nesse caso, o metal irá oxidar no lugar do outro, funcionando como eletrodo de sacrifício. Sendo que os possíveis metais de sacrifício nesse caso seria o magnésio e o zinco, respectivamente. Então, como o próprio exercício disse que é preciso, pela descrição do enunciado, ser recoberta por uma camada de metal, então está aqui, ser recoberta por uma camada de metal, então podemos indicar o primeiro tipo de proteção como a resposta para a atividade, que é fazer o revestimento do ferro com o metal que forma a camada protetora.
Para isso, então, vamos utilizar os eletrodos de cobre e prata, certo? Então, se te ajudei, clique no gostei. Vamos ao momento especial do dia, que é o grande abraço, grande momento da aula, que eu gosto de deixar aqui das pessoas que fazem comentário no meu canal. Então, o grande abraço de hoje vai para Joel Marcos, Sala 1.2 Leopoldo, Rosana Freitas, Ju Silva, Franciele Souza, Eloá Almeida, Ângela Saraiva, Josué Júnior. Então, um grande abraço para todos vocês que deixaram um carinho, um comentário lá no meu canal, ou a sua dúvida, ou até aqueles que já estavam querendo a semana 4. Então, um grande abraço a cada um de vocês. Peço que compartilhe os vídeos, deixe seu comentário de gratidão e até a próxima aula. Fiquem com Deus.